O meu nome é Elia Gouveia, sou natural de Santana, da Concelho e Freguesia de Santana. Nasci a 8 de novembro de 1980. Estive fora a estudar durante 4 anos e meio, passei por uma experiência de trabalho também e depois regressei à região onde comecei a trabalhar e em 2013 abracei um projeto, aceitei um convite, um projeto político e desde então sou vereadora na Câmara Municipal de Santana. Fala-me um bocadinho dos seus pais ou dos seus avós, se sempre viveram aqui, se sim, o que é que faziam, quais eram as principais ocupações? Ok. Portanto, os meus pais, sim, são naturais também de Santana, vivem cá, sempre viveram, nunca optaram pela imigração, que também era um fator muito predominante na altura. Felizmente ainda são vivos e residem cá em Santana. Os meus avós paternos também são de Santana. A minha avó não conheci, faleceu quando eu ainda não tinha 2 anos, e o meu avô trabalhava na empresa de eletricidade da Madeira e, portanto, também já faleceu. Os meus avós já faleceram, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. Os do lado da minha mãe, os maternos, já faleceram com uma idade considerável. A minha avó faleceu com 95 anos. Eram os avós com quem eu tinha maior ligação, porque vivi com eles também. E eram agricultores, sempre trabalharam na agricultura, mas eram, portanto, muito afáveis, muito queridos, são a minha referência. Como é óbvio, quando crescemos e com os avós, também os temos como referência. A ligação é muito maior do que com aqueles que nós não vivemos e convivemos habitualmente. Esse avô que trabalhava na hidroelétrica aqui da Madeira, tem ideia em que anos é que ele trabalhou? Portanto, o meu pai agora tem 64 anos e com 9 anos começou a trabalhar com o meu avô. Portanto, há 55 anos, pelo menos, que o meu pai já trabalhava com o meu avô. E, portanto, o meu avô já trabalhava nessa altura. Se o meu avô fosse vivo, teria 90 anos, talvez, à volta disso. O que é que o avô fazia? Tem ideia? Ele, inicialmente, e quando o meu pai começou a trabalhar com ele, eles é que fizeram os túneis, fizeram as levadas para o transporte de água para as centrais hidroelétricas e canais de rega, mas mais para as centrais, obviamente, hidroelétricas. Portanto, o meu pai conta-me histórias um bocadinho arrepiantes para uma criança de 9 anos na altura, mas que era assim, era o mais velho, eles eram 9 irmãos, portanto ele teria que ajudar para o sustento da família e ia com o meu avô levava-o e, portanto, numa última fase, o meu avô trabalhava como técnico geral, assim, Diga-nos o nome dele, por favor, tanto do pai como do avô. O meu pai é João Hilário Marques Gouveia e o meu avô é João da Paixão Marques Gouveia. E pronto, e era isso, eles trabalharam inicialmente, e eu penso que era essa a parte do meu avô, que era ajudar a construir os canais até a água chegar às centrais hidroelétricas. Depois, obviamente, trabalhava como um técnico, a verificação de lâmpadas e a correção, pronto. O seu pai depois consegue completar estudos? Nunca consegue? Ficou sempre a trabalhar na mesma empresa? Não, o meu pai concluiu o 4º ano na altura, portanto, que era, penso eu que seria o básico e o obrigatório, e não, depois não prosseguiu, lá está, porque tinha que ajudar. Trabalhou com o meu avô, depois optou por passar teve também na área da construção
E só que depois, com a minha mãe, depois de casarem, é que optaram por a aquisição de terrenos, cultivar, portanto, e então tornou-se um agricultor para a dimensão da Madeira, já com uma escala média. Portanto, nós sabemos que a Madeira, o território, a orografia é um bocadinho mais difícil, embora Santana seja até dos locais onde temos zonas mais planas de cultivo. E aí acho que ele encontrou a paixão dele na terra, na agricultura, e realmente faz aquilo com amor. Isto acontece, esta compra deste terreno, em que altura tem ideia? 85, 86, por aí, ou talvez 84. Eu sei que eu era muito pequenina, mas lembro-me dos meus pais me levarem pela mão e dizerem: olha, este é o terreno dos pais. Pronto, é assim um bocadinho, tipo, o orgulho, apesar daquilo estar pronto, estava completamente por trabalhar, mas era o orgulho, e foi ali que eles começaram a luta deles. O que é que eles sonhavam lá? É assim, eles tiveram que passar por um processo de desmatação, porque era assim um terreno baldio. E depois começaram desde a batata, a semilha para nós, aqui na Madeira, construíram o armazém, tinham gado, começaram inicialmente mais com a criação de gado. Gado quê? Vacas, bois. Leiteiras? Sim, exato. Sim, vacas leiteiras. E depois com a criação, eram basicamente isso. E depois foram expandindo, foram comprando mais um bocadinho, foram cultivando, foram expandindo e pronto, e até construir e terem agora uma área com estufas. Fizeram um investimento em estufas há uns 20 anos, 20 talvez, à volta disso. E pronto, e continuam a cultivar. Já houve uma altura em que o meu pai foi o maior produtor de semilha aqui na região, agora já não, mas depois vai variando as culturas, é assim, é entre a semilha, o feijão verde, a couve, o courgette, a alface, portanto varia assim, é aquilo que é mais... Estas vacas são leiteiras, como é que em 85, 86, 87 é feita a recolha do leite? Ok, a recolha do leite, portanto, vinha um senhor, eu lembro-me que vinha um senhor que vivia ali em São Roque do Faial e que comprava o leite. Já não havia aqui em Santana, desnatadeiros, não havia essa atividade, e levava para o Funchal, para vender às pessoas do Funchal. Eu lembro-me de ir à casa de uma prima da minha mãe que fazia manteiga com a nata do leite que ia daqui de Santana. É uma recordação que eu tenho pouca, mas lembro-me de lá ir que adorava aquela manteiga porque tinha um sabor diferente. E ela comprava, ele tinha os clientes, não levava para nenhuma empresa, e ele tinha os clientes que queriam o leite sem sofrer nenhum processo, queriam aquele leite diretamente do produtor, portanto, e ele, eu acho que era isso que ele fazia, portanto, eu depois fui juntando as peças, não percebia muito bem na altura, mas percebia que ele passava, comprava o leite aos produtores, levava e depois vendia a clientes no Funchal. Esta recolha de leite era feita em peças especiais para o efeito. Que memória é que tem desta recolha, quer em termos de carro, portanto de transporte, quer em termos do armazenamento em pequena escala? Como é que isto era feito? Pronto, eu sei que lá em casa nós tínhamos uns bidões, não é? Em folha, aquilo era tipo alumínio, mais ou menos, que chamávamos o folhão. Pronto, era o nome que eu via. E aquilo era, portanto, era tirado às vacas, era coado e depois era armazenado, portanto, da noite
armazenado lá e de manhã também, e depois o senhor transpunha para uns bidões parecidos, mas maiores, é a ideia que eu tenho, para um carro, uma carrinha de caixa aberta, e que depois levava. Portanto, a ideia que eu tenho é, as pessoas tinham aquilo nos recipientes assim cinzentos, parecia alumínio, e pronto, tipo o material daquelas panelas, mas... e depois transpunham para o carro do senhor. Parece-me que, eu tenho a ideia que eram uns recipientes maiores e que o senhor depois levava para o Funchal para vender. Tenho essa ideia. Portanto, frigoríficos, recorda-se a partir de que altura para fazer este transporte do leite? Ou nunca se recorda? Não. Porque depois, passados uns anos, eu não sei precisar há quantos anos, nem depois, passados quantos anos, é que os meus pais deixaram de... Eu lembro-me sempre, os meus avós sempre tiveram, e os meus pais depois tiveram numa primeira fase. A partir de uma certa altura deixaram de ter vacas e passaram só a ter bois. E então já não havia essa fase. E o senhor também, recordo-me, que depois o senhor também deixou de fazer isso, mas não, sei lá, portanto, 90 e tais. Bois para quê? Porquê que há esta mudança só para bois? Porque depois não tinham o trabalho de lá está, tirar o leite de manhã, se levantar cedo, à noite, ou seja, depois os bois eram uma criação com o único objetivo de vender para o matadouro. Eu acho que teve a ver com essa situação de uma vaca requer mais cuidado, porque depois engravida, depois, por uma opção, como é óbvio, as pessoas acabam por... mas depois requer mais cuidados nesse sentido, e eu penso que foi essa a opção. Este matador funcionava onde e mais ou menos em que altura? Como estava a dizer, para o abate dos bois? É assim, o abate, nos anos 90 e qualquer coisa, sim, 90, e tenho eu ideia para o Santo da Serra. Centro da Serra? Santo da Serra. Porque era lá que sim. Anos 90? Sim, 90 e qualquer coisa. Aqui em Santana houve um, e era aqui muito perto, mas já tinha deixado de funcionar, tenho essa ideia. A ideia que eu tenho, posso estar errada, é que ia para o Santo da Serra. Mas... Portanto, estes animais nunca tinham um propósito de trabalho dentro do vosso terreno? Não. Era para abastecimento de carne? Sim, exatamente, sim. E esta produção que vocês faziam, portanto, agora não de carne nem de leite, não é nada, sim, mas de semelha e de outras coisas que me foi falando, como é que chegava ao consumidor, não é? Vocês tinham uma venda, os seus pais entregavam isto a um distribuidor, como é que isto era feito? Em determinada altura era a distribuidores intermediários, mas durante muito tempo o meu pai também foi diretamente ao mercado, ao Funchal, ao mercado dos lavradores, porque antigamente funcionava no centro do Funchal, no mercado dos lavradores, em determinados dias da semana, em que as pessoas podiam lá ir vender o seu produto e ficavam lá a noite toda, porque depois lá está, as mercearias ou os outros comerciantes iam lá comprar, não diretamente o consumidor muitas vezes, mas sim os intermediários, e então ele durante algum tempo também fez isso. Depois... Deixa-me só perguntar, em termos de datas, não tem presente de quando é que o seu pai fazia esta venda? Não. Nem tem presente se eu penso que será sempre início da década de 90. Sim. E não tem presente nenhuma estrutura de armazenamento com frio dentro, portanto, frigoríficos, congeladores, onde o seu pai pudesse armazenar algum tipo deste produto? Não. Era diretamente colhido e levado no próprio dia, ao final do dia, da noite, para o Funchal. Sim.
Sim. Portanto, era uma venda sempre muito sazonal. O que havia na altura Sim. é o que se comia na altura. Exatamente, sim. Mas desculpa, eu interrompi. E depois, estava-me a dizer... em relação- Depois, entretanto, lá está, a exploração foi crescendo, foi se tornando mecanizada, o meu pai foi adquirindo tratores e ele neste momento tem uma agricultura muito mecanizada. E a partir daí começou a fazer distribuição diretamente ao Grupo Sonai. E pronto, e até agora é quase exclusivo tudo para o Grupo Sonai, portanto a partir de 2000 até 2000 e inícios de 2000, do ano 2000 nos inícios, portanto o que ele fazia era, ele produzia e ia entregar a superfícies. Eu lembro-me de um senhor no Funchal a quem ele lá ia entregar diretamente e ele depois tinha as suas barraquinhas, os seus mini-mercados e fazia a venda. Era quase tudo, quando deixou de ser o mercado, a entrega no mercado, seria através diretamente a um senhor que depois tinha o seu próprio negócio e os produtos eram vendidos no seu próprio negócio. A partir de 2000, eu já estava cá na Madeira, portanto, sei lá, 2006, talvez, não sei precisar, ele torna-se membro do Clube de Produtores da Sonai e entrega quase em exclusivo ao Grupo Sonai aqui na região, e até hoje. Falam desse Clube de Produtores de 2005, 6, 7, o que era isso? Portanto, isso é um clube que eles lá têm internamente a nível do grupo, que são agricultores que quase a exclusividade do produto é para eles. E é criado um clube de produtores em que eles, às vezes fazem formações, fazem encontros, poderão ter ajudas técnicas, ou seja, é o clube em que eles têm de produtos regionais, neste caso aqui na Madeira, e então tem aqueles agricultores que quase que é exclusivo para eles, é chamado o Clube de Produtores, mas pronto, não é uma associação comercial, não, é um clube dentro da própria Sonai e que os agricultores fazem a entrega, pronto, como... E tem ideia, e portanto a Sonai, só para eu perceber, é quem tem ideia de constituir o clube, portanto... Sim. E o clube nasce mais ou menos nesta altura, 2004? Não, eu penso que isto já é das bases do Grupo Sonai. Eu penso que este clube de produtores existe tanto na região como no continente. Eu penso que é uma das áreas dentro do grupo. Como eles devem ter, sei lá, não conheço propriamente o grupo todo, mas eles devem ter determinadas áreas e uma das áreas, é este clube de produtores e que engloba os agricultores. Eu sei que às vezes têm formações, às vezes já chegaram a fazer, eu não sei, mas lá no continente também há, que às vezes é uma grande exposição, tipo uma feira com produtos continente, pronto, tem tudo a ver. E o agricultor, muitas vezes, obviamente, quando existem as promoções no supermercado, o agricultor também tem que aderir à promoção para o preço de venda, ou seja, tem a ver com esta dinâmica da própria empresa, mas não é constituída pelos próprios, não é o agricultor que faz o clube, é a Sonai que tem o clube e adiciona os produtores ao clube. Falou-me numa mudança na agricultura para maior maquinaria. 94, 95, 96, corresponde a alguma data em que os seus pais recebem algum tipo de apoio nesse sentido, quer seja em termos de formação, quer seja em termos de fiscais ou financeiros, não sei. Estas datas dizem alguma coisa? Tem a ver com a parte dos projetos europeus de financiamentos. Eu lembro-me que os meus pais fizeram o curso, que eu não sei, aqui é Jovem Agricultor, que faziam na altura, e as pessoas com essa formação depois candidatavam-se a projetos. E daí o meu pai sempre teve um bocadinho essa dinâmica, apoios comunitários
E aqui na Madeira é comum isso existir, mas lembro-me, portanto, o primeiro trator que ele teve, sim, foi inícios de década de 90, eu lembro-me perfeitamente, e eu lembro-me que ele falava, e na altura para mim não percebia aquilo, mas de fazer um projeto, tinha um projeto, e depois, pronto, é que vamos percebendo que são os projetos comunitários, para ajudas comunitárias, pronto, sim. Agora, ultimamente, não. Eu penso que o último projeto foi para as estufas, para a colocação das estufas e sistemas de rega. Penso que talvez tenha sido o último. Entretanto, a aquisição de novos tratores, penso que não. Penso que já foi. E ajude-me a perceber isto dentro da lógica do que são as reservas da biosfera e etc. Há uma tentativa ou um especial interesse na preservação dos recursos naturais, nomeadamente em relação à água, no respeito em relação aos solos. Ajude-me a perceber como é que evoluiu ao longo destes quase 30 anos estes projetos, daquilo que se recorda, no que toca ao respeito pela biodiversidade aqui da zona, não é? Sim, é assim. O que eu noto e que tem a ver, por exemplo, a uma determinada altura ninguém se preocupava com a água, se ia existir, se não ia para a rega, o armazenamento, portanto havia o chamado levadeiro, porque era a pessoa que levava a água até aos agricultores, até às pessoas. E, portanto, as pessoas tinham água suficiente, queriam regar num dia, portanto, agora não. O meu pai sempre teve armazenamento de rega. Deixa-me perceber quando é que o levadeiro deixa de ter esta função de regulação dos Ainda recursos. Ainda tem. Mas perde, de alguma forma. Ele não perde tanto, porque a verdade é que essa profissão ainda existe aqui. Então ajude-me a percebê-la. Pronto. É que antigamente as pessoas, não eram tantos os levadeiros, mas a pessoa dizia, olha, eu quero regar amanhã porque plantei coisa. E o levadeiro dizia, olha, está bem, então rega amanhã. Falava com o outro. Muitas vezes o levadeiro era a pessoa de comunicação entre freguesias, seguia a água, ia à origem, às levadas buscar, portanto, isso sempre existiu. Hoje em dia existe a mesma profissão, que faz o mesmo tipo de trabalho, controla as levadas, a manutenção, e existe um calendário de rega. Agora, obviamente, antes era a memória do levadeiro e um bocadinho a vontade do agricultor, agora não, existe um calendário em que as pessoas têm esse calendário e se não precisarem da água naquele dia, dizem ao levadeiro, olha, eu não vou precisar da água, pode não abrir o tanque e deixá-la lá ou cedê-la a outra pessoa. Ou seja, existe sempre essa relação de muita proximidade com essa profissão, porque as pessoas, e vai de encontro àquilo que eu dizia, que é, as pessoas começam-se a perceber que a água é muito importante e é escassa. Mas este levadeiro, a tarefa dele tem um cariz educacional, faço-me entender, ou quando é que as pessoas começam a despertar para esta necessidade de ter cuidado com os recursos hídricos? É assim, a nível de quem faz agricultura já um bocadinho em maior escala, eu lembro-me de há muitos anos já o meu pai ter esse sistema de rega gota a gota. Portanto, já há muito tempo que eu ouço falar dessa situação. Que eu sou sincera, eu acho que o principal objetivo não é, o primeiro pensamento não era a sustentabilidade, era mesmo tipo não perder a água que tinha armazenada, não desperdiçar, que vai ao encontro do que é, mas as pessoas sem saber estavam a fazer esse trabalho e as pessoas começam-se a perceber agora já, não assim há tanto tempo, mas há uns 15 anos, 10 talvez, com a questão de vai haver falta de água, porque parece que de antes Santana era de onde ia água para todo o lado e era abundante, as pessoas não sentiam essa necessidade, portanto eu sou habituada a todos os dias ver água numa levada. Esse conceito de depósito, de reserva de água, ajude-me também a perceber esse conceito. A ideia é não depender do levadeiro
ou a ideia é conseguir já ter aqui uma preocupação em armazenar caso falte? É armazenar, é. Ou seja, por exemplo, tem aquele calendário de rega e aquela água, num sistema de gota a gota, quer dizer, era impensável não ter um tanque de armazenamento. Portanto, aquele tempo da água vai para esse tanque e depois é utilizado através de bombeamento e de um sistema de rega, ou seja, é utilizada depois quando é necessária, porque se não for assim é difícil, porque o calendário nem sempre corresponde às necessidades da cultura. E ainda sobre o levadeiro, ele tem aqui uma função de coesão da população, portanto, ele não só regula o acesso à água, como também faz uma ligação entre a própria comunidade, ou não, ou ele é um motivo de discórdia dentro da comunidade, porque poderá haver alguém que quer e não tem. Sim, às vezes acontece, ou acontecia, eu lembro, mas nunca ouvi. Curioso, eu lembro-me de um senhor que era levadeiro na altura e as pessoas falarem bem. Era uma pessoa que também conseguia, tinha que ser uma pessoa que também lá está com um perfil e que conseguia quase que gerir as necessidades e dizer, olha, não é hoje, mas amanhã, coisa... Ou seja, também era um gestor de conflitos. Às vezes acontece, nós sabemos porque a pessoa quer é naquele dia e naquele dia nem sempre é possível, obviamente. Mas não é uma pessoa que venha causar rebuliço entre a população, não. É uma pessoa de quem as pessoas precisam e acaba... Eu tenho isso no dia-a-dia, os meus pais ligarem ao levadeiro, portanto, eu tenho isso no meu dia-a-dia, os meus pais, muitas vezes, eu tenho água agora, mas eu não posso, vamos ligar, e fazer um bocadinho essa gestão, portanto, é uma pessoa que é, aqui no nosso meio, é uma profissão ainda bastante valorizada, isto é, no meio dos agricultores. E sente-se alguma mudança em termos de cultura, mercê das mudanças climáticas e mercê da quantidade de água? Ou não há nenhuma mudança em termos de plantação? Mais semelha, menos semelha, ok? Há uma adaptação da agricultura em face dos recursos hídricos ou isso não é tema? É. Eu vejo a preocupação. Meu pai já dizia que ia deixar de plantar tanta batata, a semilha, porque se está muito quente, depois não nasce. Hoje estavam todos felizes porque estava a chover e as semilhas precisavam de chuva. Portanto, as pessoas começam-se a perceber. Há culturas que o meu pai não faz precisamente porque o terreno nem sempre é adequado, porque se estiver muito calor vai queimar, ou seja, são sempre culturas que ele tenta gerir e tenta, assim, acontece com as que ele tem, também acontece isso, atenção, mas ele não gosta de manter aquelas culturas que sabe que vai... E esta mudança de alguma forma está associada à atribuição da reserva da biosfera aqui da região ou não está de todo associado? Portanto, não há aqui uma ligação, quer em termos de sensibilização da população às reservas da biosfera, face a estas mudanças que estamos aqui a falar. São coisas completamente independentes ou estão ligadas? Não, eu penso, eu acho que há uma educação por parte dos técnicos da agricultura também nesse sentido, de encaminhar as pessoas, por exemplo, para o produto que é necessário, para nem todos os agricultores produzirem o mesmo, ou seja, não haver essa necessidade. Agora, se me pergunta exatamente se isso é feito, quando esse apoio é feito, até poderá ter isso em consideração. No meio agrícola, eu penso que os agricultores em si, acho que não fazem muito essa ligação
entre os conceitos. No entanto, é verdade, existe algum apoio técnico, ou seja, o meu pai agora teve uma experiência no clube de produtores, lá a Sonai, quis que houvesse a plantação de várias variedades da batata, que era para perceber, no terreno que ele tem, na zona onde está, qual seria a variedade mais adaptável. Portanto, as pessoas, se calhar sem saber, estão a fazer, mas claro, depois têm um suporte, porque eu acho que de propósito, intuitivamente, penso que não. E só para percebermos, a dimensão do terreno dos seus pais atualmente é de, portanto, com estufas, com tudo, a falar, semeável, que tem... Ok. Não faço ideia. 2 hectares, não sei. É assim, o meu pai, para ele, feliz, ele estava no Alentejo, não é? Quando nós vamos lá, ele só olha para os terrenos e os olhinhos brilham, porque aqui, sei lá, 2 hectares, não faço ideia, mas 2 hectares é muito, se for numa zona plana aqui na Madeira, até já é uma área considerável, mas não sei, não tenho noção. E ainda sobre o levadeiro, é uma profissão paga? Sim. Neste momento é uma profissão era uma profissão do Governo Regional. Neste momento existe uma empresa na região que é Águas e Resíduos, ARM, Águas e Resíduos da Madeira, que gera essa área, portanto é a parte das águas, dos canais, e os levadeiros estão inseridos nessa empresa. Sim. E que parte desta produção local chega ao consumidor da Madeira? Ou seja, há uma coisa que nós ainda não conseguimos muito bem perceber, que é das prateleiras de todas as cadeias de supermercado ou das vendas pequenas, que percentagem de prateleiras tem produtos daqui, de Santana, e que percentagem é que vem de fora? Ok. É assim, eu acho, eu não tenho esses dados, o Governo Regional certamente deverá ter, mas eu acho que temos muito produto regional, estou a falar aqui na Madeira, muito produto regional nas prateleiras, e foi criado um selo aqui para o produto regional, que normalmente quando vamos comprar sabemos se é produto regional ou não, porque tem esse selo, mas existem, é assim, a produção é impensável, tem que haver sempre importação, não é suficiente o que é produzido, mas eu não sei precisar a nível de percentagens, mas muitos produtos são regionais. E a maioria desses produtos é o quê? É carne, são os legumes, é o quê? O que é o grosso? Eu acho que a maior parte são legumes, essencialmente legumes, verduras, portanto as verduras, lá está, a batata, a maior parte, batata doce, sim, porque a fruta, não. Ajude-me a perceber aqui, comparativamente com os anos 90, tanto final de 80, de 90, como é que a arrumação das prateleiras face a esta escala, portanto, importação, consumo local, uma comparação, não é? Hoje há mais, década de 90 havia mais. Na altura, acho que na altura não havia as grandes cadeias de supermercados aqui. Portanto, a primeira grande cadeia de supermercado aqui data de? Não faço ideia, mas nós tínhamos aqui, que era a maior cadeia de supermercados, que era o Sá. Portanto, era uma cadeia de supermercados, mas que nós aqui em Santana só tivemos fins dos anos 90, 2000. Portanto, só tínhamos mercearias. Portanto, e a nível de produto, leguminosas, era tudo, ou seja, as pessoas tinham uma produção, quase ninguém comprava. E comiam o que havia, portanto, o que a terra produzia, o que eles produziam. Uma alimentação sazonal, como falou há pouco, a propósito. Sim, era mais porque eu não me lembro, nessas alturas, dos meus pais comprarem verduras, portanto, era o que nós tínhamos que era consumido. As grandes cadeias, já não sei se foi nos anos 2000, início, século
início da década. Quando saiu daqui já havia cadeias de supermercado? Sai daqui em 99, foi como 98. Saí em 98. Eu acho que não. Mas não tenho a certeza. Se foi, há de ser por essas alturas. Portanto... E ajude-me agora a perceber outra coisa, que é, disse-me 4 anos fora, não é? Sim, 4. Nota-se uma diferença significativa da Madeira antes e depois, 98 2002, ou mantém-se tudo mais ou menos aqui, sobretudo aqui em Santana, não é? Não há praticamente diferenças entre 98 e 2002. Quais são as principais diferenças? Entre 98 e 2002, não há assim uma grande... É assim, nós tivemos algumas infraestruturas que foram criadas, nomeadamente aqui o supermercado, eu lembro-me que eu acho que quando saí não existia, foi criado o parque temático, ou seja, existem infraestruturas que foram criadas, entretanto, vias de acesso, portanto, isso foi sendo, obviamente que foi sendo serviços, foi sendo atualizado e foi sendo criado, mas foi um progresso, foi progressivo. Nos últimos 20 anos? Sim, não foi... E se pudesse eleger um desses elementos, qual é que seria aquele que foi vital aqui para Santana? Foram os serviços, foram os acessos, foi o quê? Os acessos, os serviços muitos já existiam. Sempre, alguns foram centralizados, eu acho que sim, as vias, os acessos e vias de comunicação mesmo dentro do concelho, sim. Eu sou do tempo em que ia para a escola, sempre fui a pé, e que ia numa estrada de terra, portanto... E escola aqui, em Santana? Sim, primeiro ciclo, ao quarto ano, portanto, para ir até 3º ano, tinha que fazer 1 quilómetro de casa à escola. A escola não era um edifício escolar, eram 2 salas alugadas numa casa, numa residência, onde só existiam essas 2 salas e uma casa de banho anexa e um pequeno quintal, que era o jardim da casa, para brincarmos. E depois as estradas. E eu lembro-me de vir para a escola e a estrada não era asfalto, portanto, era terra. Isto, portanto... 98, 99? Não. 86, 87, sim. Sou de 80, 87, 87. Então, e depois, portanto, era um sistema em que tinham uma professora para essa turma, ou como é que era o sistema? Era, portanto, só havia 2 turmas de manhã e 2 à tarde, não podia haver em simultâneo, só havia 2 salas, portanto, havia 2 anos que tinham aulas de manhã, 2 anos que tinham aulas à tarde. Com uma professora de instrução primária? Sim, não era a mesma, portanto, haviam 2 professores, eu como só ia um dos turnos, as da manhã, mas sei que haviam professoras até que davam aulas noutras escolas e ainda iam lá porque a falta de professores também na altura era grande, mas sim, era com uma professora... A partir da 4ª classe, como é que é até o 12º ano? A partir da 4ª classe vim para a escola secundária, básica e secundária, onde fiz do 5º ao 12º ano. Aí já eram 2,5 km, mais ou menos, até... Aqui, em Santana, sim. A pé, de casa à escola, portanto, para baixo, depois subia. Mas éramos um grupo grande. A verdade é que eu vejo agora, e agora sou quase incapaz do meu filho ir a pé, mas a verdade é que na altura... não havia, ou seja, não era estranho porque era assim que era e toda a gente fazia isso. E pronto, nós íamos em grupo, combinávamos, passávamos uns na casa dos outros a chamar e pronto, e vinhamos em grupo para a escola, íamos em grupo para casa. Eu há pouco não pergunto agora, tem irmãos? Não. Portanto, não se colocava essa questão, eram os amigos. Sim. Em termos de pratos típicos, o que é que se comia nestas décadas, portanto, no final de 80, 90, quais eram os pratos típicos de cada uma das alturas do ano, não é? De cada uma das
festividades que aqui havia? Ajude-me a perceber gastronomicamente como é que se distribuem aqui as coisas. Ok. É assim, mais era no Natal. A questão que... o que eu tenho mais presente era no Natal, que a família reunia-se lá em casa com os meus avós e fazíamos, não tínhamos assim um prato, não era a tradição como temos agora, ou do bacalhau, ou do peru, não. Nós tínhamos sempre, porque aqui, lá está, havia a espetada, e então tínhamos muito, não havia a ceia de Natal no 24, as pessoas iam, aqui chama-se a Missa do Galo, aqui é natural a Missa do Galo, mas a Missa do Galo, portanto, as pessoas iam à noite de Natal. E a noite de Natal aqui é muito vivida, com muita... no final da missa tem romagens, chamamos as romagens, que são cantares ao Menino Jesus, e ainda existem agora. Aqui em Santana? Sim. Ajude-me a perceber o que é isso, que eu nunca tinha ouvido falar. Pronto, depois da missa, portanto, a missa, no final, é uma tradição muito antiga, os pastores que desciam da serra iam à igreja cantar ao Menino Jesus. E então havia os cantares. E isso foi passando, teve uma altura que ficou assim um bocadinho, pronto, como tudo, as coisas acalmam, ficam assim em stand-by. Mas agora os sítios juntam-se e há essas que chamamos romagens de Natal ao Menino Jesus. E vão as pessoas pela igreja a cantar ao Menino Jesus. Agora existe a romagem das mulheres, existe a dos homens, que são só homens, são mulheres, existem as dos sítios, ou seja, existem a dos meninos da catequese, agora está em força outra vez essa tradição. E então as pessoas iam para a missa, ou seja, não havia bem aquela tradição, pelo menos lá em casa não, o 24 não era a ceia de Natal, nós íamos para a noite de Natal, queríamos ir para a noite de Natal, ver as romagens, pronto. E depois, no dia de Natal, então, é que a família juntava-se. Lembro-me que havia espetada, porque pronto, na altura também, lá está, a carne era para vender. O jantar era sempre canja. Isso eu lembro-me perfeitamente. Era sempre canja, com as galinhas criadas, e eu lembro-me sempre dessa tradição de canja. Sempre canja ao jantar. Portanto, a canja, a galinha cozida, depois a água que coze a galinha faz a canja, a carne, os pedaços da carne em cima da mesa, pronto, era um bocadinho assim. Isso é a ideia que eu tenho. As outras épocas do ano não eram épocas específicas, não, era o que havia, a batata, o milho, a batata doce, massas, pronto, já vem do tempo, não, felizmente já vem de um tempo em que já existe outro acesso à alimentação que na altura dos meus pais não existia, portanto, mas a característica assim mais de comer tradicional e que me recordo melhor é do Natal, esta situação, e das malaçadas no Carnaval. Malaçadas? Pronto, não sabe? Eu a pensar que eu depois já estava a fazer confusão, porque a missa do galo em todo o lado, mas as malaçadas, o que é que acontece? As malaçadas são é tipo pão, e que depois fica quase é malaçada, é sonho, é quase um bolo que é frito, mas que é feito com farinha, água, há quem coloque leite, há quem coloque batata, existe uma variedade de malaçadas, mas na altura obviamente eram mais simples, eu não me lembro quais eram os ingredientes que a minha avó fazia, mas disse farinha, ovos, água, limão, e depois aquilo é amassado
e é frito em pequenas quantidades e dava assim uma bolinha e nós comemos. Portanto, eu lembro-me também no dia de Carnaval ser um dia de se fazer malassatas. Na Páscoa. Há pouco falamos dos pastores, portanto aqui haveria rebanhos, cabras. Sim. Então ajude-me a perceber em termos de pastorícia como é que era. É assim, eu não sei muito sobre isso porque como a minha família não estava diretamente ligada a isso, mas por exemplo, onde nós estivemos hoje, na Chada do Teixeira, lá em cima, aquilo até uns anos atrás, era tudo animais que andavam por ali, portanto nem havia aquela vegetação tão alta, era tudo vegetação muito baixinha, muito rasteira, quase inexistente. Havia muita gente a fazer essa atividade nas serras e então lá está, quando desciam, era a missa dos pastores que falavam na altura. Agora, porquê? E porquê que havia também essa tradição? Para fazer a roupa, a lã, a roupa dos pastores e a roupa, eu lembro-me do meu avô usar calças de lã, feitas de lã, portanto, eu nem sei se o meu avô chegou alguma vez a usar calças de ganga, de certeza que não. Portanto, era tudo roupa feita e as pessoas aproveitavam a lã para tudo, ou seja, era tudo que o animal dava era para a utilização. Portanto, ovelhas, não cabras. Sim, mais ovelhas, penso eu. As cabras talvez usassem, mas para, lá está, para a carne, para, pronto, leite, carne. Entrando aqui um bocadinho naquilo que depois é o seu percurso que vai dar à Câmara. Forma-se em quê? Sou licenciada em farmácia. E quando chega novamente a Santana é para exercer Sim. farmácia. Sim. Não é? Então, e como é que surge o projeto depois para integrar a Câmara? Ajude-me a perceber aqui este traço. Eu cheguei em 2003 à Madeira, cheguei a trabalhar 9 meses lá em Lisboa, porque quando acabei o curso precisavam de pessoas e eu comecei logo a trabalhar. Trabalhei no Hospital Egas Muniz. Depois abri o concurso para aqui e acabei por concorrer e ficar, portanto, regressei à Madeira e entrei no hospital. Portanto, no Hospital no Funchal. Estive no hospital, fazia part-time numa farmácia. Em 2013, eu sou sincera, política não percebo muito, não fazia ideia, e recebi uma chamada na altura do candidato à altura. Mas, entretanto, casa-se, tem filhos? Sim, ok. Sim, entretanto, exato, casei em 2009, 2010 nasce o Matias, e continuo a viver em Santana, a trabalhar no Funchal. O Matias fica com os avós, portanto, tudo normal. Entretanto, lá está, se recebi essa chamada e aceitei, e eu já conhecia de vista o senhor, o candidato à altura, o Dr. Teófilo, e ele abordou-me nesse sentido, que queria me convidar para a lista. E eu a pensar, tipo, não fazia ideia, portanto, nem percebia, nem sequer estava muito por dentro da questão política. E depois, pronto, lá está, num contexto familiar, depois de ponderar, disse, olha, porque não tenho nada a perder, deixa lá ver. E foi tão engraçado, porque eu nunca tinha feito campanha, não sabia, quer dizer, em jovem andei num grupo, mas era mais aquela vontade de sair, de andar um bocadinho, porque não saíamos muito e então, na altura das campanhas, andávamos aí um bocadinho. Mas depois desliguei-me absolutamente disso e fazer campanha a sério, tentar perceber o que era um projeto político, porque depois na altura não foi muito difícil no sentido que o candidato as pessoas conheciam, tinham uma boa impressão dele e ele era o candidato, ou seja, as pessoas, até a restante equipa, as pessoas conheciam, mas neste tipo de eleição e autárquica o candidato é sempre o valorizado. E decidi aceitar, disse, está bem, pronto, ok, aceitamos, vamos. E foi, porque também
depois de se ganhar é fácil existirem pessoas que aceitem. Até então é difícil e eu penso que também fui um bocadinho até chegar a mim. Se calhar teve outras pessoas que recusaram e pronto, olha, fui chegando e chegou até mim. E no próprio dia das eleições achei curioso que eu fiquei numa mesa de voto, uma mesa muito pequenina, e nós ganhamos, estávamos a ganhar. Eu até olhei para outra colega e o que é que está a acontecer? Não estava a perceber. Está bem, pronto, esta mesa ganhamos, mas era uma mesa muito pequenina. Entretanto, nós saímos e fui ter à sede de campanha e estávamos lá, já estávamos a receber resultados das outras mesas e tal, e só a determinada altura ouço o Dr. Teófilo a dizer: se ganharmos esta, ganhamos. E eu disse: isto não está a acontecer. Entretanto, comecei a receber mensagens de colegas e eu disse: não, isto não pode ser. E estávamos, e efetivamente ganhamos, e eu pensei: ai meu Deus. E nós, entretanto, fomos quase que enrolada para a Câmara, até à frente da Câmara, e eu envergonhada, cheia de vergonha, a dizer: ai meu Deus, isto não vai ser, e que vergonha que nós vamos passar, e nós estamos a comemorar e isto não vai ser. E fui. E agora? E agora? E eu lembro-me que os primeiros meses abordavam-me com as questões e diziam: vereadora, sabe? E disse: olha, não sei, mas vou aprender. Nessa altura, que variação é que é atribuída? Ai, os mesmos até agora. E são? A educação, o social, o desporto, a cultura, a juventude e desporto, cultura, social e educação, portanto. E o que é que uma jovem licenciada em farmácia, mãe de uma criança com 3 anos, pensa sobre isso e quais são as principais preocupações nessa altura para implementar aqui no município? Sim, que isto foi um bocadinho, socorremos-nos e muito da experiência do presidente na altura, que tinha sido deputado, já era autarca, presidente de junta de freguesia, aqui de uma freguesia do concelho, São Jorge, portanto foi-nos socorrermos um bocadinho da experiência dele. E os primeiros tempos nós sabemos, independentemente, até se calhar uma pessoa com experiência, se chega a uma Câmara que não conhece a metodologia, portanto, tem que se integrar. Então, eu que vinha de uma área completamente que não tinha nada a ver, nunca estive ligada à política, portanto, fui desafiante. A verdade é que depois começamos a perceber como é que as coisas funcionam, vamos nos apercebendo, vamos falando, e nisso eu agradeço às pessoas que me acompanharam durante o processo, seja das escolas, seja das associações, que depois também vão nos alertando para determinados pormenores. Os colaboradores da Câmara vão nos dizer: olha, vereadora, fazia-se assim. E a verdade é que eu nem sei lhe explicar como. As coisas vão surgindo e vão-se implementando medidas e vão-se implementando coisas e as coisas vão seguindo o seu percurso normal. E vamos, umas vezes falhamos, outras acertamos, umas vezes tentamos seguir um caminho, às vezes temos que voltar para trás, mas as coisas, o percurso depois vai-se fazendo. Portanto, nunca houve nenhum tipo de condicionante por ser mulher, por ter 34 anos, 33, por ser licenciada, nunca sentiu nenhum tipo de ostracização? Não. Não, e eu era uma mulher na equipa, era a única mulher, mas não, por acaso não, não, o Dr. Teófilo era muito assertivo e muito correto e não, nunca senti, até me lembro que havia depois pelouros que tínhamos que atribuir e que tinham que ser atribuídos, e ele, por acaso, até disse: oh Hélia, mas não vou mandá-la para o provisionamento, tipo, lá em cima, junto, ou seja, que era uma área mais, os trabalhadores, assistentes operacionais, e ele disse: oh, não, vai ficar com estas áreas, quase que numa situação de proteção, entendi dessa forma e não de uma forma de discriminação. Não, foi quase, não, também vamos proteger quem está connosco. E não senti isso. Em 2013, já a Festa dos Compadres é dinamizada pela própria Câmara.
Sim, sim, na altura já era. Então ajude-me a perceber como é que abraça também este projeto, não é? Porque já há um certo dinamismo, um certo comprometimento. Como é que é a partir daqui? Qual é que é a ideia do Executivo sobre o assunto? Vamos ser sinceros, em 2013 entramos em outubro, a festa acontece em fevereiro de 2014, portanto nós não temos projeto nenhum. Nós temos a experiência dos funcionários, dos colaboradores do município e trabalhamos com aquilo que já vinha anteriormente. Nós não podíamos implementar nada, não tínhamos tempo, nem conhecimento, nem sequer havia essa preocupação de agora vamos tentar mudar alguma coisa ou refazer. Não havia essa situação. Eu já conhecia a festa, nós já conhecíamos e, portanto... Deixa-me só perceber aqui uma coisa. Isso significa que vocês rompem com o antigo Executivo. Portanto, o Executivo anterior que está... Não, porque o antigo Executivo era o nosso adversário. Ok, muito bem. Desculpa. Não, o anterior Executivo era nosso adversário, portanto, não houve qualquer tipo de passagem. Portanto, quando existe uma passagem, como é que eu ia te explicar? Se for entre o próprio partido político, se calhar existe isso. Neste caso nem sequer era. Portanto, o que estava e o que também não... Nós também não fomos à procura. Também não vieram... Fui um bocadinho... Ok, agora vamos trabalhar. O primeiro ano fui um bocadinho dentro daquilo que tem sido e que era, e um bocadinho da experiência dos colaboradores que estavam connosco e fazer a festa. Ao longo do tempo, antes disso, eu já tinha, os meus pais já tinham participado na festa dos compadres e eu própria já tinha participado, portanto, não era uma novidade, nós sabíamos o que era, eu sabia o que era a festa dos compadres, não tinha conhecimento, obviamente, da organização por dentro, mas já tinha participado em tempos na festa, os meus pais participaram durante anos com carros alegóricos. Portanto, eu pelo menos de vista, já sabia. Entretanto, a festa fez como todos os anos e ao longo do tempo nós vamos tentando ajustar. Mais um bocadinho aqui, mais outro ali, na altura... Ajustar aqui? Pronto, em 2014 havia 2 dias, o sábado e o domingo. O desfile das escolas era feito no sábado. Isto, há décadas atrás, era feito de outra forma, outras pessoas devem ter explicado isso melhor do que eu sei, mas sei que na altura, quando nós entramos, no sábado, havia o cortejo das escolas, só as escolas, e no domingo só tínhamos o etnográfico. Era uma festa, um fim de semana, e era assim, a partir de 2016, 17, talvez... não consigo precisar agora, achou-se que as escolas faziam um trabalho tão bonito e no sábado, a verdade é que quem vinha visitar, havia pessoas que vinham visitar, mas porque eram familiares de alunos, eram os pais, eram os avós, os tios, que vinham ver o cortejo. As escolas faziam um trabalho tão bonito, tinham muito trabalho e continuam a ter para este cortejo que achávamos que mereciam o palco do domingo. Os compadres de longe é o nosso maior cartaz turístico, o que traz mais pessoas a Santana num só dia e achamos que mereciam aquele trabalho feito pelas escolas ser visto pelas pessoas que estariam cá no domingo. E conversamos isto com as escolas e foi passado e juntamos com o compromisso de juntarmos um ano, se não corresse bem, voltávamos atrás. Entretanto, foi ficando até agora. Portanto, no sábado não temos qualquer tipo de cortejo e no domingo nós temos um cortejo único, mas dividido quase que em 2 partes. Temos as escolas que vão com ou o tema do ano internacional do próprio ano. Normalmente as do primeiro ciclo adaptam as histórias, a contos e vão. Depois, na segunda parte, nós temos então o etnográfico e aquele onde vai um carro feito pelo município e vão as instituições do concelho, aqueles representando as tradições, a cultura, a etnografia do concelho e das próprias freguesias.
E assim temos um cortejo que 1.200 pessoas, mais ou menos, em que realmente é uma dinâmica engraçada, interessante, ter tudo concentrado no mesmo dia. Entre 2016 e 2017, como estava a dizer, e hoje, houve mais assim algum ajuste grande que se recorde, que tenha sido feito algo que, em relação ao que anteriormente era feito? Não. Foi tudo. Não. Agora, um passo que nós queríamos tentar é ver se nas escolas conseguimos que elas próprias também representem a etnografia. Às vezes com as crianças é difícil porque eles não percebem, não acham tão engraçado um facto, se calhar mais ligado à etnografia do que propriamente uma borboleta, uma flor, uma princesa, pronto. Mas será um desafio que vamos tentar lançar às escolas para começar a pensar um bocadinho na etnografia e também direcionar o cortejo nesse sentido. Nesta festa, fica de fora à quinta-feira. Acontece alguma coisa na quinta-feira à noite? Como é? Pronto. Nas quintas-feiras, tanto a quinta-feira anterior ao cortejo como a quinta-feira seguinte, são 2 quintas-feiras. Eu não sei bem esta história, não sei contar, confesso, mas certamente terão registros disto, que eu sei que a semana anterior à festa dos compadres é chamada a Semana das Comadres. Eu não sei explicar bem a origem disto, mas sempre ouvi lá em casa qualquer coisa relacionada com isto. Esta semana é a Semana das Comadres. A sua mãe participava como comadre? Não. E o seu pai como comadre? Não, também não. Eu, por acaso, perguntei-lhes e nunca ouvi a minha avó falar. A minha avó contava-me histórias de antigamente e nunca ouvi a minha avó falar em tradição de participação na festa dos compadres. E agora, devido a este trabalho, perguntei, a minha mãe disse, nós não... Participaram muito mais agora, anos 90, não. Portanto, aquela tradição antiga era mais, como se diz, a parte de baixo da freguesia. Nós vivemos numa zona mais alta, portanto, e eu nunca me lembro, e é curioso que eu falei com pessoas do sítio vizinho e eles dizem que também não se lembram muito dessa tradição, portanto era mais localizado. E nós lá em cima não tínhamos muito essa tradição, portanto não me lembro, só me lembro da minha mãe dizer esta semana é a Semana de Comadres, está a chover. Se chove na Semana das Comadres, elas tinham um ditado, os compadres tinham um ditado para as comadres. Se chovia na Semana dos Compadres, as comadres tinham um ditado para os compadres. Pronto. E era assim, ou seja, numa semana era a Semana das Comadres, na semana seguinte a Semana dos Compadres. E as quintas-feiras, esta quinta-feira é a quinta-feira de comadres e a outra era a quinta-feira de compadres. Lembro-me de haver fogo, de ouvir o fogo e ouvir a minha mãe dizer os compadres... É uma expressão um bocadinho... Estão a lançar fogo nas comadres e ao contrário, agora é as comadres que se estão a vingar dos compadres e estão a lançar fogo. Fogo de artifício? Sim. Não era bem fogo de artifício, foguetes assim simples, não era propriamente um... E se chovia, qual é que era o ditado que se diziam? Ai, já não me lembro. Não me lembro. As comadres mijam. Se fosse a semana... As comadres mijam, foi. Acho que era isto. Acho que eram as comadres. Na das comadres, acho que era. Na das compadres, não me lembro se era a mesma coisa, não me lembro. Mas acho que era assim uma expressão deste género. E entretanto, em termos, por exemplo, de rimas ou de cantares, ouviu alguma vez falar de alguma coisa? Neste momento, rimas ou cantares são uma prática? Como é? Sim, eu enquanto criança, adolescente, não, como no sítio onde eu vivia, não era muito tradição, portanto eu não me lembro de ouvir-te falar nada disso. Só depois, mais tarde, e lembro-me sim, que aí as pessoas diziam, saíram umas quadras, e depois eram muito, muito pessoais.
eram muito invasivas na vida pessoal das pessoas, portanto, eu lembro que lá está, eram às escondidas, que eram deitadas durante a noite, e eu lembro-me, mas muito mais tarde, já quase adulta, que lembro-me de ouvir falar disso, das pessoas dizerem que saíam essas quadras e que saíam essas rimas, portanto, só dessa altura. Hoje em dia continua a haver quadras da vida pessoal de algumas pessoas, crítica política, ou seja, existem ainda, e são grupos organizados que, lá está, isto é um meio pequeno e nós sabemos mais ou menos de onde é que saem, de um lado ou do outro, pronto, não é real, mas existem, ainda são distribuídas, mas muitas, assim, já nos passam por mensagem, por via digital, mas elas são distribuídas. Mas agora também quase não se precisa distribuir. A pessoa faz, tira a fotografia e distribui. E em termos de gestão de quem se sente ofendido por este tipo de coisas, as pessoas vão diretamente à polícia, vão bater-vos à porta enquanto município e dizer isto não pode continuar, como é que é? Não, é assim, existem essas que são distribuídas anonimamente. E depois, no próprio dia, existe uma festividade no próprio dia, nas quintas-feiras. Portanto, na quinta-feira de comadres, os compadres saem a satirizar as comadres e aí eles próprios também cantam, declamam umas quadras que, lá está, muitas vezes são incidentes. Nós conseguimos identificar para que muitas vezes é para o Presidente da Câmara, para os vereadores, para o funcionário A ou B, para a instituição A ou B, ou seja, são identificativas. Obviamente, e nós, portanto, nós enquanto Câmara Municipal recebemos os grupos na Câmara Municipal, depois temos as malaçadas, oferecemos as malaçadas aos grupos, portanto, estamos ali a recebê-los. E em termos de brincadeira, às vezes em brincadeira dizemos, nós ainda pagamos para ouvir falar mal de nós. Vocês pagam? Não pagamos, mas pronto, damos o beberete, damos ali, nós não pagamos aos grupos, eles organizam-se de forma voluntária, individual, portanto, cada um com a sua disponibilidade, organizam-se e vão à Câmara Municipal e depois percorrem a freguesia. Estabelecimentos, bares, portanto, percorrem a freguesia. Há algum percurso pré-definido para esse cortejo? Normalmente eles saem do local de reunião do grupo e vão à Câmara Municipal, depois seguem, dão um bocadinho a volta pela freguesia, o centro da freguesia, até uma tradição, eu já fui convidada e costumo sair com as comadres. Depois, na quinta-feira seguinte, as comadres vingam-se dos compadres. Lá está, satirizam o compadre. As comadres são um bocadinho mais simpáticas. Não costuma acontecer. As mulheres às vezes são um bocadinho mais desbocadas. Mas neste caso são dois grupos que saem na quinta-feira de comadres. Um grupo personaliza mais, o outro é tudo mais generalista sobre o compadre. Portanto, a figura é o compadre. E eu lembro-me, este ano não fomos, porque estava a chover, que nós vamos à Chada da Cruz, que é supostamente onde começou esta tradição, e então tínhamos por tradição ir à casa de uma senhora que também esteve cá convosco, a senhora Maria, que íamos lá mostrar o compadre e estar com ela um bocadinho. Portanto, nós fazemos um percurso no centro da freguesia, portanto, ali entre a Câmara, a Igreja, e particularmente nós íamos à casa desta senhora, que já não saía connosco, mas íamos lá mostrar o compadre. E o outro grupo também passa, às vezes, na própria casa das pessoas que participam, pronto, vão um bocadinho assim de casa em casa, mas é a tradição das quintas-feiras. Existem os tais versos distribuídos anonimamente, pronto, e além desses, existem os outros que os próprios grupos organizam-se e vão cantar e são recebidos na Câmara Municipal. Então agora pergunto-lhe, em sua casa, sai com a sua filha? O seu marido sai com o seu filho? Como é que é? Não, ainda não. Eles ainda não.
Portanto, a menina ainda é pequenina, pronto, ainda tem 5 anos. Nas remagens de Natal já vale, mas neste ainda não. No Natal já vale, mas neste dos compadres ainda não. O menino já assistiu, já viu. Ela, eu acho que ainda não, porque depois, é verdade, às vezes eu na quinta-feira dos compadres estou a assistir, estando, por acaso não estava num programa a divulgar precisamente o evento. Na outra quinta-feira eu saio, o pai vai para o jantar dos compadres, portanto eles não saem ainda assim nestes grupos. Há aqui uma figura incontornável, parece-me, mas corrija-me se eu estou errada, nesta festa dos compadres, que é a figura do julgamento. E a figura do julgamento está associada a um personagem, o compadre Judé. Portanto, o Sr. Marcelino Teles, que também já cá esteve connosco, imprime aqui uma dinâmica em termos do que é o tribunal, não é? Eu gostava de saber a sua opinião, porque quando entra dentro da Câmara, esta tradição já era uma realidade. Gostava que me contasse, a partir de 2016-17, não é? Como é que este compadre e a tradição à volta do julgamento é incorporado na festividade? Se é uma coisa dentro da Câmara, se é uma coisa que decorre completamente à parte? Ok, é assim, a figura do julgamento, parece-me, segundo aquilo que eu ouço, sempre existiu de outra forma. Neste momento, quando nós entramos na Câmara, já existia esta figura do julgamento e nós, obviamente, que é um ponto alto. Eu lembro-me que em tempos, era muito particularizado também. Na própria sentença, era muito particularizado e muito focado nas pessoas de Santana. Obviamente que quem vinha assistir achava piada, porque o mal dizer, seja de quem for, conheça-se ou não se conheça, pronto, as pessoas gostam sempre. Era um momento engraçado, mas particularizava-se muito também, focado muito em Santana Concelho. A partir de uma certa altura, e talvez já antes de 2013, penso eu, o Marcelino, que já fazia o julgamento, começou, obviamente, a também ter um contexto mais alargado. Porquê? Porque as pessoas que vêm começou-se a alargar para além fronteiras do concelho, Madeira, país, ou seja, os assuntos são transversais. E quem vem, pronto, poderá haver um foco numa ou noutro personagem do concelho, mas acaba por ter um bocadinho a história contada na sátira do país, do mundo, da região. E isso é uma coisa que em tempos ouvi dizer que tinha que passar os textos que iam ser, portanto, a própria sentença, teria que, parece-me que eu ouvi, que teriam que passar por uma aprovação da Câmara. Nós nunca fizemos isso, portanto, nós nem sabemos sequer o que é que será dito na sentença. Portanto, fica da inteira responsabilidade do Marcelino. O Marcelino ele é o responsável pelo texto, depois tem a sua equipa para a dramatização, mas nós não sabemos de todo o que é que será o julgamento. Eu tenho a ideia de já me terem referido que houve alturas que parece que tinha que passar pela aprovação. Connosco isso nunca aconteceu, nós nunca fizemos, não sabemos isso, é independente. E o vosso apoio para o julgamento é um apoio logístico? Não, é uma contratação de um serviço. Ou seja, por isso é quando há bocadinho lhe estava a dizer que nós pagamos e ainda ouvimos, ou seja, a festa é da inteira responsabilidade da Câmara, portanto, todo o apoio, toda a logística é da Câmara, tal como a contratação do serviço das pessoas para o julgamento. Sim, são pessoas que são remuneradas para o efeito. Muito bem, então e o que é que distingue esta festa no seu todo, porque já falámos aqui de muita coisa, do resto das festividades
do concelho? O que é que torna única a festa dos compadres? É assim, para já, eu acho que é a única festa em que quase todas as instituições se reúnem e estão à volta de um mesmo motivo, do mesmo objetivo. E isto já vem assim de há muitos anos. Há alguns anos, lá está, quando eu dizia que o meu pai participava, havia muitos populares nos sítios que se mobilizavam, mas não eram eles a decorar o carro, eles vinham colocar ao armazém da Câmara e era decorado lá, mas as pessoas mobilizavam-se e, dependendo do tema, os sítios é que depois as próprias pessoas é que iam no carro. Claro que para decorar um carro dá trabalho. E, entretanto, eu penso que isso foi caindo no desuso, as pessoas, se calhar, desmotivaram-se e as associações começaram a pegar um bocadinho as instituições, as casas do povo, começaram também, obviamente, a ser chamadas a participar e, se calhar, já participavam. E, ou seja, toda a gente já sabe que aquele evento vai acontecer e de um ano para o outro já ouvi pessoas me dizerem, eu já estou a pensar o que é que vai ser para o ano. Portanto, este ano nós levamos, a Câmara levou um arraial religioso. E havia um grupo que levava, que é uma tradição da Madeira, as visitas do Espírito Santo, por altura da Páscoa, que está a acontecer até neste momento. Portanto, até fui o arraial e logo a seguir, ou seja, depois também a própria sequência do cortejo, tentar ter um fio condutor. Mas as pessoas já pensam no ano seguinte o que é que vão fazer. Óbvio que planificação. Sim, as pessoas, as instituições, dá trabalho, as próprias escolas, sim, dá muito trabalho, é preciso tirar muito tempo do trabalho das pessoas para se dedicar a este projeto, mas efetivamente é um projeto que eu acho que vale a pena e distingue-se porque realmente é diferente. Nós vimos um cortejo outro formato de cortejo, mas as pessoas vêm e gostam de ver o que é que vai acontecer no próprio cortejo. Obviamente que ninguém arreda a pé, esteja chuva, esteja sol, devido ao julgamento. Nós sabemos que se não houvesse julgamento, provavelmente a adesão às pessoas poderia não ser a mesma, porque lá está, conjuga-se um cortejo magnífico com depois um julgamento que é um momento de descontração, e é o que eu digo, as pessoas muitas vezes cansadas da sua vida, como é que eu ia te explicar, o ser correto, e vêm para ali quase que se sentem, deixa cá ouvir aqui estas coisas de uma forma satirizante, e eu acho que é um momento de descontração, as pessoas riem, gostam, e acho que até vão mais aliviadas para uma semana de trabalho. Portanto, sempre a diferença entre o que são as quintas-feiras dos compadres e das comadres para aquilo que são estas práticas de fim de semana, cortejos, sentença, etc. Nota-se uma diferença grande em termos de adesão da população. Sim, enquanto que nas quintas-feiras são mais os locais, mas cada vez mais. É curioso, isso é uma coisa que eu me venho a perceber ao longo dos anos, que cada vez mais tem mais pessoas às quintas-feiras. Quando antes quase vinham meia dúzia de pessoas a assistir, agora não, nós temos, em frente à Câmara, temos uma boa audiência para assistir a isto, portanto, tem crescido ao longo dos anos. Claro, mas essencialmente são os locais. No domingo, não. No domingo é da ilha toda, sim. Excursões da ilha toda. Vocês têm uma comunidade de estrangeiros que reside e que vai crescendo ao longo do tempo. Essa comunidade participa nestas práticas? Se sim, em quais? É assim, eu penso, eu acho que começam a participar com as crianças nas escolas. As crianças, essas crianças dessa comunidade acabam por participar envolvidos nas escolas. Os pais, eu penso, ainda não estão, mas eu noto que assistem mesmo estrangeiros, turistas. É curioso que podem estar de passagem, mas perguntam, entram, abordam e vêm e integram-se também.
Então, e como é que foi na pandemia? Porque vocês tiveram, pelo menos, como o resto do mundo, 4 meses fechados, não é? E no primeiro ano não bateu em fevereiro, não é? Sim. Mas no segundo bateu. Como foi isto? É assim, foi difícil gerir, porque estávamos a ver como é que íamos fazer, vamos com máscara, não vamos com máscara, o que é que vai acontecer, como é que vamos fazer. E agora a memória está-me a falhar, mas eu acho que... Portanto, foi 2020 que não apanhou, porque confinamos a partir de dia 15 de Sim. março, e depois é 2021 que confinamos em janeiro, penso eu, e que vai até fevereiro. Não houve nesse ano. Então, diferenças a partir daí? Ou não há? Portanto, 2023, 22 como é que é? 23, 24 como é que é? É igual no sentido que parou, porque houve aquela obrigatoriedade, mas depois as pessoas... aliás, eu lembro-me perfeitamente agora, lembro-me das escolas. E é curioso que as escolas, como já disse, dá muito trabalho. E quando começamos a falar de compadres, às vezes, há sempre uma... Eu não digo uma reclamação, mas... onde está tanto trabalho, mas curiosamente no ano seguinte ninguém se queixou, até disseram que sentiram falta, portanto é verdade. Estou-me a recordar perfeitamente na reunião com os diretores das escolas, a dizer, vamos ter compadres. Sim, nós reclamamos, mas já estávamos a sentir a falta. Portanto, é curioso como isso também faz com... Porque as pessoas depois trabalham nas escolas em grupo, acabam por... estar mais ligadas, criar maior ligação, porque muitas vezes as pessoas, cada uma está a fazer o seu trabalho e não há tempo para essas situações. E aquilo, como as coisas são confeccionadas na escola, são pensadas, o projeto é elaborado pela escola, acaba por mantê-los ali também com alguma dinâmica. E é verdade, eu lembro-me perfeitamente que disseram, olha, nós reclamamos, mas já tínhamos falta, mas sentimos falta. E vocês têm algum tipo de interferência nisto que são o juntar de gerações, ou seja, por exemplo, convocar algumas das pessoas que vieram fazer registros de memória connosco ontem, hoje, etc., têm com certeza netos nas vossas escolas, não é? Vocês interferem neste tipo de preparação para juntar essas pessoas com mais idade, com mais memória, com crianças, adolescentes, jovens, ou vocês não interferem de tudo e deixam Sim. as escolas com total autonomia? Sim, ficam com total autonomia. Muitas vezes o que acontece é que jovens que estão integrados em grupos folclóricos, muitas vezes não vêm pela escola e vêm pelo grupo, porque o grupo tem menos pessoas e então às vezes as crianças que estão integradas nesses grupos vêm com esses grupos, mas nós não interferimos também. Normalmente há uma escola que tem uma dinâmica engraçada, que traz a creche, os bebés de carrinho, e o pré-escolar vêm todos, mas aquela escola particularmente é a única que traz a creche, mas os pais acompanham. Os pais disponibilizam, há muitos anos, os pais vêm disfarçados, trazem o seu bebé de carrinho, carrinho decorado. E vêm disfarçados de quê? Vêm na temática da escola, vêm integrados na temática da escola. Vimos pessoas mascaradas de diferentes coisas. Isso também entra dentro do cortejo? Poderá ser, se for grupos, às vezes existe um grupo ou dois organizados, mas entra na parte das escolas, no final das escolas, entra a parte de folião, ali a parte, se houver um grupo, normalmente existe um ou dois grupos, vêm nessa parte separado do etnográfico. E quem faz esta organização deste desfile são vocês, Câmara? Sim. Nós é que organizamos. Normalmente é rotativo. É assim, as escolas secundárias básicas vêm atrás porque são maiores. Normalmente começamos com as escolas do primeiro ciclo, vamos rodando, muitas vezes a primeiro um, primeiro outro, portanto vamos fazendo uma rotatividade e depois dos alunos maiores vêm atrás por uma questão de lógica. Depois vêm esses grupos considerados carnavalescos mais do folião e então só depois o etnográfico.
Ainda em relação a esta preparação das festas, percebemos que há um investimento na própria campanha de divulgação, com spot, com etc., até com, lá está, normalmente o compadre, não é? O compadre José, não é? Como é que isto é feito em termos de comunicação? Faz parte desta prestação de serviços? É uma coisa à parte que vocês garantem? Como é que é? Não, faz parte também, é um spot que é gravado, mas é uma aquisição também de um serviço. Esse spot normalmente tem a nossa aprovação. Esse sim, é-nos mostrado antes, mas por norma nunca alteramos nada. Mas é-nos mostrado antes para depois ser passado nas redes sociais e na RTP Madeira. Isto acontece desde quando? Este spot publicitário eu vi desde 2017, não sei se há para trás. Eu penso que sim, eu acho que já. Eu acho que há sempre um spot associado à festa e à figura do compadre, sim. E é uma das formas é a maior forma de divulgação, é aquele spot, porque mal ele sai, tem, nas redes sociais tem logo muitas visualizações, partilhas, portanto é a maior forma de divulgação, e depois as pessoas já sabem sempre que a data não é fixa, mas é sempre no fim de semana anterior ao desfile de carnaval, por exemplo, no Funchal, portanto, ou seja, as pessoas já sabem sempre quando é que vai acontecer e já estão à espera, e obviamente que a divulgação passa muito pelas redes sociais, os meios de comunicação, os jornais, portanto, os jornais locais e a RTP Madeira, que também é o veículo de comunicação muito importante aqui na Madeira, através do telejornal das notícias, que as pessoas... E a comunidade imigrante organiza-se mediante esta divulgação para vir de propósito para esta festa? Ou não? Ou isto não tem qualquer tipo de interferência neste turismo, que não é bem um turismo, não é? A deslocação de quem vive fora, especialmente para a festa, mas de gente da terra. Ou vocês não têm qualquer impressão disto? Pode haver uma pessoa, mas as pessoas são muito... a noção que eu tenho, a ideia que eu tenho, as pessoas gostam muito de vir no verão por altura das festas religiosas. Gostam muito, é uma tradição também as festas religiosas, e então as pessoas assistem, nós temos o streaming da festa e as pessoas comentam imenso, a minha terra, os compadres gostam de ver, de assistir, mas que programem especificamente para aquela altura, não acredito que seja em massa, devido a esta situação, as pessoas gostam muito do verão, também das festas religiosas, vê-se muitos imigrantes, filhos da terra, nessa altura. Okay. Então deixe-me perceber como é que é viver hoje em Santana, quais são os principais pontos positivos e quais são as coisas que podem ser melhoradas? Os principais pontos, eu acho que é estarmos numa terra, felizmente, além de segura, fácil acesso a qualquer ponto, disponibilidade territorial para construção, qualidade de vida, o nascer do sol que hoje nasceu, mas não foi para nós. Portanto, esta facilidade de rapidamente estarmos na floresta, estarmos no meio ambiente, em qualquer parte da Madeira, mas particularmente aqui em Santana é de fácil acesso. Sossegados, um sossego, portanto, apesar de tudo, existem as duas versões da moeda, que é às 6 da tarde está tudo fechado, está sossegado. Mas existe a outra versão, que é também estamos em paz. Há sempre algum sítio onde se possa estar mais um bocado, mas a azáfama do dia-a-dia parece que se fechou uma porta de entrada e de saída no concelho, e às vezes há quem valorize isso, a paz de espírito. Isso é importante. Depois, temos outras políticas de apoios às famílias, aos jovens, às crianças, que eu acho que é uma mais-valia. Já soubemos de um caso ou outro que optou por vir viver para Santana precisamente por essas questões, e que eu me sinto
orgulhosa de fazer parte desta equipa que implementou essas medidas, que criou essas medidas precisamente de apoio às famílias. E eu acho que isso é uma mais-valia que nós temos e às vezes em tom de brincadeira ouve-se, eu vou viver para Santana, vocês têm lá esses apoios todos? Eu disse, pois, têm que ver. Pronto, obviamente nós sabemos que quem tem a sua vida estabelecida já num determinado local é difícil, mas se calhar para quem está num ponto que tanto faz mais aqui ou mais ali, acho que Santana tem os serviços, tem os acessos, portanto... Principais diferenças em relação à altura em que é criada para hoje? Duas ou três principais diferenças. Nestes 40 anos, o que é que mudou substancialmente? Eu vou voltar a dizer o mesmo, mas são os acessos, que demorávamos 2 horas a chegar ao Funchal e agora 35 minutos estamos, portanto, eu quando trabalhava no Funchal, vens de Santana, então mas Santana é ali ao lado, quanto tempo demoras? 40 minutos, para aí, pronto, verdade, podemos apanhar trânsito, mas efetivamente as pessoas estão habituadas a quase viver à porta do trabalho, mas a verdade é que é muito perto, é fácil, não é complicado. Obviamente que isso é um dos principais fatores, é um principal fator de saída, mas também é um fator de entrada e que é um motivo que faz com que Santana esteja próximo agora de tudo, porque obviamente seria impensável, se calhar ir trabalhar de Santana para o Funchal, era impensável não, muita gente fez isso, mas 2 horas de autocarro para lá, 2 horas de autocarro para cá, é muito cansativo. Obviamente que tudo isso contribui, e é o que eu digo, o facto de termos serviços, escolas de qualidade, os supermercados, os bombeiros, um centro de saúde, ou seja, nós temos serviços que nos satisfaçam, não precisamos, obviamente que nós precisamos de sair do meio, mas no imediato para tratar de qualquer coisa nós temos os serviços. Portanto, e o turismo? Porque o turismo cresceu nos últimos anos, não cresceu, desde quando mais ou menos é que cresceu assim significativamente? Há alguma data? É assim, o turismo, como em toda a ilha, tem crescido imenso, principalmente nos últimos anos, a última década, penso eu, tem sido o crescimento muito acentuado e nós sentimos isso. Confesso, foi uma dificuldade para vos instalar, portanto, a verdade é essa, é que não há disponibilidade de alojamento, o que também dificulta, mas o turismo em Santana temos muita zona de passagem, porque as casinhas típicas obviamente também criam um roteiro de passagem, mas tem crescido imenso, não é, como é que eu ia te explicar, não é mau, não é dramático, temos é que saber lidar com isso e nos adaptarmos às situações, como é óbvio. Muito obrigada, estamos quase a acabar. Gostava de lhe fazer uma última pergunta, que é: qual é o interesse que vê nesta recolha de memórias? Para que é que servirá esta recolha de testemunhos em torno deste território? Falámos aqui um bocadinho de quase tudo nos últimos 40 anos, aliás, recuamos até um bocadinho mais atrás, não é? Do seu ponto de vista, qual é que é a importância desta recolha de memórias? Para que é que ela serve? É manter viva exatamente as memórias de um povo e de uma terra e de uma cultura, porque quando andei à procura de pessoas para darem o seu testemunho, o que eu ouvi a pessoa tal, mas já faleceu. Sabia, participou, faleceu, antes que aqueles que cá estão, porque nós não sabemos quando é que deixamos de cá estar, não é? Mas antes que aqueles que ainda têm muito conhecimento e muita sabedoria sobre esta tradição, que fique registado e que seja uma mais-valia para as gerações futuras, que não sabemos se isto algum dia deixará de existir, mas que fique registado, que existiu e que existiu com muito amor a uma causa, pronto, cultural e que quem se entregou
quis dar o seu melhor e fazer o seu melhor em volta de uma coisa que surgiu assim, pronto, existe um fio condutor, mas que depois a população é que fez nascer um evento. Não, normalmente são as instituições que criam os eventos, e neste caso foi exatamente ao contrário. Foi uma população, foi um povo, foi uma cultura, uma tradição que fez com que uma instituição quisesse trazer até si para criar um evento. A verdade é que ele existiu com a força de um povo e, portanto, isso é... Então, afinal não era a última pergunta, relacionando isto, por exemplo, com a classificação da biosfera, não é? De 2011, há mudanças na população, a população sente a mudança de alguma forma desde a classificação como reserva da biosfera, ou isso passa sem grande alteração e depois ao longo do tempo é que se vai sentindo? Não, as pessoas perceberam-se que existia, que esse galardão foi importante, mas confesso que as pessoas vão se apercebendo ao longo do tempo. Eu acho que não foi, como tudo, não é uma coisa visível. Um galardão atribuído não é uma coisa que diga... tirou-se isto daqui para aqui, há uma mudança. Não, as pessoas ao longo do tempo é que vão vendo essa mudança. Nós somos um concelho rural e por isso é que também temos um galardão, mas depois na população em si, no imediato, as pessoas não percebiam e não entendiam a mais-valia. Ao longo dos tempos, com a educação das escolas, as coisas vão se encaminhando e vão se encaixando e vão fazendo sentido para a população, como é óbvio.